Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, como eu tinha dito, né, essa nossa disciplina de fundamentos de usinagem é basicamente conceitos, né, de usinagem e características das principais máquinas, né? Hoje, então, dando seguimento, vamos partir, até para a gente ficar numa ordem mais correta, né, para não complicar. Vamos seguir na página 159, falar um pouquinho de fresamento, né? Então, aqui, máquina de fresagem, as fresadoras, materiais de ferramentas, que não muda muita coisa, o principal para vocês é conhecer as fresas, né, as ferramentas, e variações do processo. Então, basicamente, né, a fresadora é o inverso do torno, né? Então, aqui, provavelmente, é uma fresadora ferramenteira convencional de eixo vertical. Aqui, um suporte de pastilha de metal duro. Então, a ferramenta só gira em RPM. E a peça é fixa na mesa, geralmente por morsa, aonde ela pode avançar longitudinal esquerda ou direita, ou transversal para frente ou para trás. E aí vai usinando. Fresamento. Definição. Fresamento, processo de usinagem para obter superfícies com formatos planos, paralelos ao eixo de rotação da ferramenta, planos perpendiculares ao eixo de rotação da ferramenta. Aqui está repetindo, né? Então, a gente vai ver depois, ela serve para faceamento de peças quadradas, retangulares, rasgos quadrados, redondos, rasgo T, rabo de andorinha, dá para fazer dente de engrenagem, rasgo de chaveta e assim por diante. O fresamento também é empregado para obter formas combinadas desse tipo de superfície. Tá? Então aqui, essa imagem aqui não está bem clara, seria uma fresa frontal, né? Aí é indicando aqui que a gente já tinha falado sobre ferramentas, né? Que ela tem, as fresas têm vários dentes, geralmente com 2 gume, arestas de corte em cada dente. Generalidades. Processo de remoção de cavaco com movimento de corte circular da ferramenta. Então, é o que eu tinha dito. Agora, quem gira é a ferramenta em RPM. A ferramenta com um ou vários gumes, ela é multicortante, né, porque tem vários dentes, atuando simultaneamente para a geração de superfície. Processo utilizado na geração de superfícies que não são de revolução, como as produzidas no torneamento. Então, é o que eu costumo dizer, né? Enquanto que o torno, digamos, faz peças redondas, né? A fresadora completa o torno, né? Fazendo as quadradas, retangulares, né? Enfim. Então, de uma forma básica, né? As duas máquinas, elas conseguem fazer praticamente qualquer peça. O movimento de corte transcorre de forma normal ou oblíqua a direção de rotação da ferramenta. Então, o que eu tinha dito? Quem avança agora, quem se desloca, é a peça sobre a mesa. Ou transversal para frente e para trás, ou longitudinal esquerda-direita. Então, aqui, né, a gente não precisa decorar aqui fresamento plano, enfim, é só para ter uma noção do que dá para fazer. Divisão do processo de fresamento aqui, conforme a norma alemã DIN 8589, fresamento plano circular, fresamento de forma, fresamento de geração, que eu comentei que dá para fazer dentes de engrenagem, principalmente na universal, fresamento de perfil, tá? Então, aí a gente já vai
relacionando, né? Aqui uma de eixo vertical, provavelmente uma ferramenteira. Então, o que está acontecendo aqui? Essa fresa aqui, que provavelmente é uma frontal, ela está girando em rotação em RPM, e aqui essa seta está errada, né? Para conseguir fazer esse rasgo, a peça tem que avançar aqui para trás, né? Não, transversal para trás, não. É longitudinal, esquerda ou direita, tá? Em máquina CNC, aqui, ó, fresamento em 3D e 5 eixos. Aqui para fazer, o que está fazendo aqui? Aqui está fazendo 2 eixos ao mesmo tempo, né? Para conseguir fazer essa curvatura. O único jeito de conseguir isso aqui é numa fresadora CNC ou o que a gente comentou ontem, um centro de usinagem. Aqui uma fresadora de eixo horizontal, né? Mais utilizada universal, né? Aqui a ferramenta está girando em rotação e a peça, digamos, está avançando para trás. Vai ficando esse arco aqui e vai fresando, né? Máquina de fresar, tá? Aqui está só salientando que o nome das ferramentas, né? O primeiro nome, né? É chamado de fresa. É multicortante, porque vai ter vários dentes empregadas para realizar o fresamento. A fresa realiza o movimento de corte, a ferramenta gira em RPM e a peça, né, que avança. Geralmente milímetros por minuto, mas isso a gente se aprofunda em fabricação 2, que aí vamos detalhar tudo sobre fresamento. Aqui é só uma noção geral. Aqui fala fresamento frontal ou fresamento periférico, que não precisa decorar isso aqui. Tu pode considerar aqui que dá a entender que é numa ferramenteira de eixo vertical, e aqui dá a entender também que é um suporte de pastilha, né? Que está girando aqui na vertical, e a peça vai avançando, né? Aqui, ó, direção do avanço, longitudinal para a direita. E aqui, provavelmente, uma universal de eixo horizontal, né? A ferramenta só está girando no sentido horário e a peça também está avançando longitudinal direita, né? Ok? Aqui, né, só curiosidade, mas com certeza em fabricação 2 tem que saber muito isso aqui, o movimento relativo, né, da fresa, né? Então, se tu pegar uma fresadora universal de eixo horizontal, né? Tu na máquina tu pode escolher o sentido de rotação da ferramenta, né? De eixo horizontal, se tu quer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, o que que ele diz aqui, ó? Aqui nos dois casos aqui, tanto concordante como discordante, a peça avança longitudinal para a direita. No concordante, a ferramenta gira no sentido anti-horário. E olha o que acontece. O cavaco vai para baixo. Evitar sempre esse movimento. O concordante é sempre ruim, porque quando o cavaco vai para baixo no eixo horizontal, ele força a peça sobre a mesa, e principalmente a mesa. E embaixo da mesa tem uma rosca trapezoidal, que é o que faz o movimento com os volantes, né? Esquerda, direita, entra na folga. Então, geralmente quebra a ferramenta, solta a peça da morsa e assim por diante. O que que vocês têm que escolher, por exemplo, numa fresadora universal? Sempre procurar a de eixo horizontal, né? Sempre procurar o movimento concordante. Qual é a maior dica que eu digo para vocês do movimento concordante? Cavaco para cima. Aqui a peça continua, né? Avançando longitudinal para a direita. E a fresa aqui, ela foi montada ao contrário e ela está girando no sentido horário, cavaco para cima. Então, sempre para não forçar a peça e não forçar a mesa, para não ter perigo de quebra de fresa ou danificar a peça, adotar sempre o movimento discordante, que é cavaco para cima. O que está dizendo aqui, ó? Em alguns casos, isso aqui pode acontecer quando está usando uma fresa topo, de repente, para abrir um canal quadrado, retangular, né?
vai acontecer os dois movimentos ao mesmo tempo, né? A fresa aqui, a peça está avançando longitudinal direita e a fresa vai abrindo esse canal aqui. Então, ao mesmo tempo, está acontecendo concordante e discordante. Curiosidade, né? O operador não tem opção, vai ter que fazer isso, principalmente quando está abrindo um rasgo quadrado, com uma fresa topo, enfim. Só curiosidade. O principal é aqui, né? Principalmente na fresadora horizontal, a universal, buscar sempre cavaco para cima, que é o fresamento discordante. Então, aqui uma fresa com suporte de pastilha, enfim. Aqui uma fresa topo, tá? Aqui uma fresa topo esférica. Vamos enxergar um pouquinho melhor isso aqui, né? Ali desenho, para quem nunca viu, para quem já viu, não é complicado, mas para quem nunca viu... Então, tem uma infinidade de fresas, né? O que a gente tem que saber neste momento, os materiais, as fresas, a maioria delas são de aço rápido. Lembrando que vai ter aquele aço rápido NWH, que o mais comum é o N para aços, depois a gente reforça. Aqui são fresas topo, que eu já tinha comentado, de metal duro, porque é cinza escuro. As que têm a helicoidal lisa são fresas topo de acabamento. E quando tiver a helicoide, que parece uma rosca, é fresa topo de desbaste. Ela é uma das mais utilizadas, principalmente na fresadora ferramenteira de eixo vertical. Consegue fazer rasgo de chaveta em eixo, até faceamento, rasgo quadrado, retangular, enfim. Tá? E vai ter também, né, fresas topo amarela, que é de nitreto de titânio. Aqui, ó, é fresa topo de acabamento. Só que é fresa topo, ó, se tu notar aqui, é redondo aqui. É fresa topo de acabamento esférica. Para que serve? Para fazer canal redondo. Tá claro? Aqui também, de metal duro. Ok, até aqui é as mais básicas, tá? Aqui umas fresa topo de acabamento em nitreto de titânio. Todas as fresas têm de pastilha de metal duro, só que é bem mais cara, né? Para fresadora universal de eixo horizontal, vai se usar muito fresas discos, né? Então, tem aqui fresa módulo, isso aí vai ser aprofundado em fabricação 2, que é para fazer dentes de engrenagem. Fresa disco quadrada, retangular, né, para abrir canais quadrado, retangular. Tem côncavo, que é arredondado para fora, côncavo arredondado para dentro, ou convexo arredondado para fora. Tem fresa de corte, pouco usado, né? E para todas elas, tem aqui, ó, como está indicado aqui, essas fresas discos de pastilha também, né? Aí aqui só para reforçar, quando eu tinha falado ali fresa frontal, dá para usar em eixo vertical. Essa aqui, ó. Ela parece ser uma disco, mas é uma fresa frontal, porque ela tem esse rasgo aqui, que tu encaixa no suporte e aqui tu bota um parafuso fenda com uma arruela, que é para travar no eixo
vertical. Aí ela pode fazer esse tipo de operação aqui, por exemplo, faceamento ou algum rasgo. Tá? Então não se preocupem que ninguém precisa decorar todas, é mais as principais, tá? Aqui, por exemplo, uma fresa angular cilíndrica para ferramenteira, para fazer rasgo de rabo de andorinha, né? Aqui, de aço rápido, fresas T, para abrir rasgo T, né? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, ó, tá demonstrando, para fazer um rasgo T, primeiro tu abre um rasgo com uma fresa topo, quadrado, retangular, enfim, conforme dimensionamento, e depois repassa a bailarina, ó, que também é chamada fresa T. Ok? Essas aqui as principais. Passando propaganda. Ok? Uma perguntinha, Alex, sobre a bailarina. A bailarina não seria só para deslocamento, no caso, lateral? Não entendi deslocamento lateral. A bailarina não seria, no caso, para deslocar do eixo? Tens um eixo ali, tu vai deslocar ele para fazer. Aí não precisaria usar essa, no caso essa TI, né? Não estou te entendendo. Assim, no caso, a bailarina que tu falou, existe a bailarina, vamos supor, tu tá usinando num eixo, tá? Tá fazendo tá fazendo um fresamento num eixo só. Aí tem a bailarina para te poder deslocar daquele eixo ali e fazer. É isso? Seria a bailarina? Eu ainda não estou te entendendo bem. Que o que eu estou falando que a bailarina também é chamado de que é da fresa T, né? Aí é isso que eu não estou te entendendo. Não, vou procurar aqui e vou te É, mandar depois. qualquer coisa tu me manda. Tá? Porque Eu não tô conseguindo enxergar a tua pergunta. se não é aqui, Porque o que que acontece aqui, ó, nesse caso aqui, ó. A fresa T, que também é chamada de bailarina, aqui, numa ferramenteira de eixo vertical, a peça está avançando para trás ou para frente transversal. E aí, no caso, né, ela está centrada já, tu abriu o rasgo com a fresa topo, aí tu tira ela, coloca a bailarina, né, a fresa T, e faz o mesmo movimento transversal para frente ou para trás. Aí eu não estou enxergando o eu, esquema do não, eixo. eu achei que essa não, eu achei que essa bailarina ela funcionava como se fosse uma mesa coordenada, entendeu? Para trabalhar para um lado e para o outro. Sim, então é o mesmo princípio, né, de movimento usando a topo. Mas qualquer coisa tu me manda, eu não enxerguei exatamente a tua pergunta. Fresas, pastilhas, né? Então, o que eu tinha salientado aqui, a gente está vendo as principais só, tá, pessoal? Porque não dá tempo da gente detalhar todo o fresamento, que é em fabricação 2. Então, para todas as fresas, fresa topo, enfim, fresa módulo, todas elas têm para vender de pastilha. Mas o que eu digo? É interessante, aí tem vários diâmetros, né? Aqui fresas, aqui é suporte para pastilhas de metal duro para faceamento, né? Aí tem de vários diâmetros, enfim, conforme a largura de varredura. Então é interessante ter numa ferramenteira, né? Uma fresa dessa aqui para faceamento, né? Então vamos seguindo aqui e a gente vai, tá? Então é o que eu estou dizendo aqui, esse desenho aqui tá mal, né? Isso aqui provavelmente um suporte com pastilha, aqui uma fresa topo de acabamento, aqui uma fresa topo esférica para abrir um canal redondo, aqui nessas três aqui poderia ser feito no eixo vertical numa ferramenteira.
Aqui numa fresadora universal, eixo horizontal com uma fresa disco retangular, abrindo um rasgo. Aqui numa ferramenteira, usando uma fresa cilíndrica angular, abrindo um rabo de andorinha. Aqui o que eu tinha falado, ó, uma fresa disco numa universal convexa, também para abrir um canal redondo. Mas se tu tem aquela topo esférica, é bem mais fácil, né? Porque tu tem mais movimentos com a máquina. Aqui a fresa topo, de novo, aqui uma fresa especial, tá? Aqui, nessa parte aqui, só reforçando, né? Se tu tá usando a fresadora universal de eixo horizontal, sempre utilizar cavaco para cima, que é o quê? Movimento discordante, que é o que menos força a máquina. Então, por exemplo, aqui, repetindo, né? A peça está avançando longitudinal direito, a fresa aqui no sentido horário, cavaco para cima, é bom. Aqui, ó, por exemplo, o avanço ao contrário, longitudinal esquerda, e cavaco para baixo é péssimo. Entra na folga do fuso, né, da rosca trapezoidal do longitudinal e começa a dar uns trancaços na máquina. Então, o mais comum é soltar a peça e marcar toda a peça, ou quebra a fresa e assim por diante. Sempre evitar o concordante. É meio contraditório, né? O bom é o discordante. Ok? Isso aqui não tem sentido nesse momento. Tá? Materiais de ferramenta comumente utilizados no fresamento. Aí é o mesmo esquema, tá, pessoal? As coisas começam a se repetir. Fresas, suportes para pastilhas de metal duro, fresas de aço rápido, a cinza escuro de metal duro, amarela em trecho de titânio e assim por diante. Ok? Existe pastilha de cerâmica para essas fresas, existe pastilha CBN e assim por diante. Aqui, ó, para vocês terem ideia, ó, aqui é uma fresa topo, né, de pastilha. Só que aí é bem mais cara, né? É uma infinidade, são centenas e centenas de tipos de fresas de pastilha. Ok, pessoal? Então, por questão econômica, né, em muita oficina de manutenção, a metalúrgica de pequeno porte, se utiliza as fresas de aço rápido, né, que é menos caro. Mas sempre, geralmente, é bom ter um suporte de pastilha de faceamento. Aí, para as grandes empresas, né, eles usam, geralmente, as fresas com pastilhas de metal duro. Variações do processo e características específicas, né? Aí, aqui, então vamos... Aqui o que ele chama de fresamento frontal? Ninguém precisa decorar isso, porque isso não influencia, né? Aqui está uma imagem muito antiga, né? Mas o que seria isso aqui? Seria numa fresadora ferramenteira de eixo vertical, com suporte pastilha. A ferramenta está girando na vertical e a peça está avançando, longitudinal esquerda, direita, transversal para frente, para trás e faceando. Aí ele chama isso de fresamento frontal. Não é o principal, tá, pessoal? Sobre ferramentas de desbaste, olha isso aqui, ó, isso aqui é importante. Aqui fala ferramentas de acabamento. Pô, se existe ferramentas de acabamento, existe ferramentas de desbaste. Ninguém precisa decorar essas coisas, mas vocês têm que saber identificar. Então, para todas as fresas, disco, cilíndricas como topo e assim por diante, a dica é o que eu falei para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Quando os dentes da fresa é lisa, é de acabamento. Quando os dentes de fresa parecem uma rosca, é de desbaste. Tá claro?
para todos os tipos de fresa de aço rápido, ou essa cinza escura, ou de metal duro, ou as amarelas de nitrate de titânio. Pastilha é as mesmas. Ok? Então, só para a gente enxergar melhor, né? Estou falando várias vezes, né? Vamos enxergar melhor as fresadoras. A gente não precisa dominar, a gente só tem que identificar as principais ferramentas nesse momento, o princípio geral da usinagem do fresamento e as máquinas. Tá. Então, aqui, pessoal. Quando vocês enxergarem isso aqui, é uma fresadora chamada popularmente de ferramenteira, eixo vertical, que tem um motor elétrico em cima. Então, ela tem aqui o eixo principal vertical, que tu monta as fresas, né? Aqui a mesa. Tem um volante na direita, um volante na esquerda, que é para te movimentar a mesa, que é a peça, né? Para a esquerda ou direita, longitudinal. Tem esse volante, que é para movimentar a peça para frente ou para trás. E geralmente aqui embaixo aqui, tem uma manivela grande, que é o sobe e desce da mesa, né? Aproximação da ferramenta da peça ou afastamento. Aqui nessa caixinha aqui é o liga, né? O liga, desliga é a regulagem do avanço. Qual? O longitudinal. E aqui é o liga, desliga e regulagem do avanço transversal. Tá? Então tem um painel de controle aqui, ajuste de rotação, avanço, né? Aqui, por exemplo, ela é muito interessante para fazer furação com broca de precisão, né, de posicionamento. Então, tu usa essa alavanca aqui, que é para furar. Quando tu baixa aqui essa alavanca, o eixo árvore baixa, né, que é para utilização de brocas para furação e assim por diante. Então, o mais comum, eixo vertical aqui, é a ferramenteira, muito utilizado em setor de manutenção, tá? Tem vários tipos, estou falando as mais utilizadas, né? A segunda mais utilizada, deixa eu pegar uma imagem boa aqui. Ah, essa meio antiguinha, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar universal. Deixa eu pegar um modelo bom aqui. Pode ser essa. Isso aqui é as convencionais, né? A segunda fresadora convencional mais utilizada é a universal. Por que universal? Ela tem um torpedo aqui, né? Que tu coloca mancais, ela vem com até 2 mancais de apoio do eixo que tu vai montar aqui para fixar fresas disco no eixo horizontal. Então, aqui a rotação da fresa é no eixo horizontal. O princípio da mesa é o mesmo da ferramenteira, os 2 volantes, para movimento da peça aqui, esquerda, direita, longitudinal, o transversal para frente e para trás e uma manivela grande aqui que eu sobe e desce da mesa. Né? Por que ela é chamada de universal? Porque tu pode comprar opcionais que são os cabeçotes. Muitas vezes eles são fixos na lateral.
Então, tem um cabeçote, tu recua esse torpedo aqui, monta um cabeçote aqui, que transforma esse eixo horizontal em vertical. Dá para botar aqui fresas de eixo vertical usando cabeçote, né? Só que aí a gente pensa, pô, se tu consegue utilizar tanto de eixo horizontal como vertical, para que serve a ferramenteira? Porque a ferramenteira tu consegue rotação alta. Na Universal, quando tu bota o cabeçote no eixo vertical, a rotação é limitada por causa da transmissão, né, das engrenagens ali que converte esse eixo horizontal em vertical. Aí a rotação é bem inferior, então limita. Tem também cabeçote com movimento alternativo, transforma a rotação no eixo horizontal em golpes por minuto. Então, esse cabeçote de golpes por minuto, que é vertical, é muito interessante para abrir rasgo de chaveta em polia, em eixo, e assim por diante. Ok? Então, aqui, ó, a Universal. Fora isso, das mais utilizadas é a fresadora CNC. Então, seguindo aqui na página 66, o que está dizendo aqui, ó? Aqui é uma fresa disco para faceamento. Na verdade, tem duas montadas aqui no eixo horizontal da Universal. O que está querendo dizer aqui? Que tu pode colocar uma fresa disco, uma no lado da outra, para aumentar a varredura, né, do faceamento numa Universal de eixo horizontal. Aqui, só reforçando o que eu tinha dito, né? Todas as fresas, topo, frontal, enfim, tem fresas de pastilhas de metal duro. Ok. Alex, Aqui... o que eu te falei, tá? O que eu te falei é a usinagem com bailarina na fresadora. Se tu depois dá uma olhadinha num vídeo aí, tu vai ver o que é. Ah, tá. Bailarina. Tá. Isso, é usinagem com bailarina na fresadora. Tá. Aqui entra no especial, tá, pessoal? Aqui é uma fresa disco no eixo... Aqui está no eixo horizontal, na fresadora universal, para dar esse formato de perfil. Muito pouco usado, né? Tem que valer muito a pena para comprar uma fresa dessas. Fresas topo, né? Aqui está desenho, né? O principal aqui, ó. Tem fresas topo. O mais comum das fresas topo é de haste cilíndrica. Geralmente para fixação na ferramenteira eixo vertical, usando pinça. Mas existe também fresas topo de haste cônica. As mais comuns de haste cilíndrica. Então, do que a gente tinha reforçado, né? Se o dente for liso, fresa topo de acabamento. Se parecer com aquela rosquinha, de desbaste. Aqui uma fresa topo esférica de acabamento para abrir canal redondo. Né? Aqui geralmente de aço rápido, né? Poderia ser o cinza escuro de metal duro ou amarelo de nitretitânio. E existe, é pouco usado, mas existe fresa topo de haste de cônica. Ok? Aí vale o que eu falei ontem. É o mesmo princípio para as ferramentas de aço rápido, as brocas. Fresas, independente se é topo. Todas as fresas de aço rápido, elas podem ser N, H ou W. O que vai influenciar? O ângulo da helicoide e o número de dentes. O mais usado, se tu não falar isso na hora de comprar uma fresa, eu quero uma fresa topo de acabamento de aço rápido, 20 milímetros, que é o mesmo princípio da broca, o diâmetro, né? 20 milímetros. Qual é a que vai vir? Vai vir a N. Por quê? Geralmente as fresas topo é 4 dentes, que é N, né? Que é para usinagem de aços em geral. Vai usinar qualquer material? Vai usinar qualquer material, mas com menos eficiência.
Para um setor de manutenção metalúrgica de pequeno porte, desconsidera isso, vai vir sempre N. Mas, numa linha de produção para ferramentas de aço rápido, tem a mesma fresa H, que tem mais dentes. Para que serve a H de aço rápido? Para usinagem de materiais duros. Sei lá, inox, ferro fundido, enfim. E existe fresas de aço rápido W, com menos dentes, para materiais macios, como alumínio, bronze e assim por diante. Só que só vai levar em consideração, eu quero uma H, o usual é N. Só vai levar em consideração se é uma H, se é uma W, se for numa linha de produção. É o que eu disse ontem das brocas. Tu tá fresando numa linha de produção só alumínio, pô, não vou comprar uma N, vou comprar uma W. Tá claro? Aqui, ó. Aqui o principal é o seguinte: identificação, que é o momento, né? É a prioridade nesse momento. Tu olhou isso aqui, fresa topo de desbaste, tá? Toda vez, qualquer fresa que parece que tem, que os dentes parecem essas rosquinhas aqui, é de desbaste. Aqui, fresas de geração, pessoal. Isso aqui, isso daí a gente reforça em fabricação 2, que vamos ter muito tempo. Muita matéria que tem em fabricação 2, né? Aqui é uma fresa caracol, né? O que seria uma fresa caracol? É uma fresa módulo, né? Que tem vários dentes, né? Para que serve? Ela serve para a utilização de uma máquina que é chamada geradora de engrenagens, né? Que é a Renânia. Curiosidade, né? O que é uma Renânia? É uma máquina que só faz engrenagem externa, dentes retos ou helicoidal. Só que hoje em dia o pessoal não compra mais, né? Pô, tu vai comprar uma baita de uma máquina, o que ela faz? Ela só faz engrenagem dentes retos ou helicoidal externo, né? Existe, que ela vai fazendo mais de um dente ao mesmo tempo. Ok? Então, aqui o princípio, a peça aqui está no... Só curiosidade, a peça aqui está no eixo vertical, a peça gira. E a fresa gira e vai descendo, subindo, e vai abrindo os dentes simultaneamente. Ok? Que é o que está demonstrando aqui. Então, olhou isso aqui, é fresa caracol para Renânia. Tá? Para a gente simplificar a vida. Não dou muita importância aqui. Vocês têm que saber que existe, né? Porque essa máquina hoje em dia é muito pouco usada. Mas isso aí, depois, em fabricação 2, vai sobrar bastante tempo, a gente pode ver até uns videozinhos sobre isso. Geometria obtida do fresamento, né? Em função da fresa que tu está utilizando, né? Aqui nos dois casos aqui, qual é a operação que está fazendo? Faceamento ou rebaixo? Aqui numa fresadora universal, eixo horizontal, que eu tinha comentado. Aqui, provavelmente, uma fresa frontal. Né? Aí é o mesmo princípio, as ferramentas só giram em RPM. Nesse caso, a peça avança longitudinal esquerda ou direita, e aqui a peça está avançando transversal, nesse caso, para trás. Né? Aí aqui já é umas coisas mais futurísticas, mas não é o momento ainda. Isso daí a gente vai se aprofundar muito em fabricação 2. Como é que tu conseguiria fazer essas duas peças aqui? Vocês têm noção? Bom, vamos lá. Essa primeira aqui, tu vai usar uma ferramenteira de eixo vertical. O que ele está dizendo aqui? Digamos que isso aqui seja um bloco maciço e tu tem aqui uma fresa frontal ou uma fresa topo, né? E a peça está girando. Né?
Como é que tu conseguiria isso? Curiosidade, tá? Isso aí a gente pode detalhar melhor em fabricação 2. Tu vai ter que fixar a peça num disco divisor de eixo vertical, né? Então, só para vocês terem noção de acessórios, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Disco divisor. Vai aparecer mais o horizontal, que é o mais usado. Então, aqui é o mais usado, né? Que é um disco divisor de eixo horizontal. Para que serve? Para dividir em partes iguais uma peça redonda ou quadrada, enfim, de eixo horizontal. Então, à medida que tu gira essa manivela, gira a placa aqui que é fixa a peça. Então, para que tu pode usar isso aqui? Para fazer um quadrado num eixo, um sextavado, dividir em partes iguais os dentes da engrenagem, é a utilização. Aí isso aqui a gente vai aprender como utilizar isso aqui em fabricação 2. Assim como tem esse aqui de eixo horizontal, que eles chamam de universal, que é o mais usado, tem o disco divisor vertical, né? Que a placa, que é uma placa, não é uma placa três castanhas, é uma placa lisa com rasgos, a placa está na vertical. Então, à medida que tu gira essa manivela, a peça que está presa na placa vertical, a peça gira, né? Então, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, Ela que é gira, mais... ela gira fora do eixo dela, né? Tu que define, tu que É. define. Eu faço no torno, mas eu desloco na placa, olha. Né? Aí tu que define, né? Então, aqui na fresadora, né, tu poderia. Sim. Fixava essa peça aqui no disco divisor vertical, à medida que tu gira aquela manivela, a peça vai girando e a fresa, né? Aí tu tem que centrar, né? Enfim, e aí a fresa topo ou a frontal vai fresando na volta. Aqui, ó, tu poderia usar uma universal, aí é mais difícil, né? Mais complicado, tem questão de posicionamento, enfim, né? E usar um disco divisor, de repente, um horizontal, né? Isso aqui, de novo, lembra daquele fresamento redondo? Isso aqui, o mais comum para fazer isso aqui é só numa fresa CNC, tá? Aqui tanto num eixo vertical como numa horizontal, o mais comum é no CNC para fazer, porque tu está usando dois eixos. É o mesmo princípio do torno, né? A fresadora, ou tu vai usar o avanço longitudinal, ou tu vai usar o avanço transversal para frente e para trás. Os dois ao mesmo tempo, né? O esquerda, direita e o frente e trás, tu não consegue fazer, só se for artesanal. Então, isso aqui é comum para máquina CNC. Aí aqui é desenhos, né? Complicado. Aqui fresa. Aqui provavelmente é uma côncava para abrir esse canal. Aqui não dá a entender, né? Aqui dá a entender que é fresas topo, ok? Ok? Fontes de vibração de fresamento, causas. Força surgida entre ferramenta e peça. Bom, aí entra a experiência, né? Tu vai na usinagem, é muito no ouvido, né? Que tu vai ouvindo o barulho para o corte perfeito, para não forçar a máquina. Frequência de contato de dente fresa, enfim. Folgas na máquina e assim por diante. Não é o principal. Aqui é desenho, né? Vale as fotos que eu mostrei para vocês. Existe fresadora que é só de eixo horizontal, mas é o que eu disse para vocês. É bem mais vantajoso comprar, como eu tinha dito, uma fresadora universal, que ela é para eixo horizontal
e tem cabeçotes para eixo vertical. Ok? Aí aqui, vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Falou em eixo horizontal, fresadora universal, né? Geralmente tem esse torpedo aqui. Aí, geralmente para fresa disco, mas tem cabeçote para ela, para adaptar para eixo vertical. E falou em fresadora de eixo vertical, um nome popular é a ferramenteira, tá? Que é o de eixo vertical que tem um motor elétrico aqui em cima. Ok? Que desconsiderem, que entra no especial. O principal é o que eu tinha dito para vocês, né? Ou é fresadora universal, as convencionais, de eixo horizontal com os cabeçotes. E de eixo vertical é a ferramenteira. Tá? Deixa eu abrir melhor aqui, só para bater esse martelo. Aqui, ó. Eixo vertical aqui, ferramenteira. Fora isso, das mais usadas é a fresadora CNC, comando numérico computadorizado, ou centro de usinagem. O resto aqui entra no especial, tá, pessoal? Aí, por exemplo, aqui, ó, na página 175, fresadora copiadora. Pega aí a oficina da FURG, até no IFE, em Pelotas, tem essa fresadora. Ela tem uma apalpadora aqui e aqui tem a fresa que gira. Aí tu tem uma pecinha padrão aqui, quando tu movimenta esse apalpador, a fresa aqui vai repetindo o movimento. Só que ela virou obsoleta, não se utiliza mais, porque a fresadora CNC faz qualquer formato conforme o computador. Ok? Então aqui só por curiosidade, né? Fresadora copiadora. Tipos de fresas aqui, né? A gente não precisa dominar todas, só as principais, né? A gente tem que ter só um conhecimento básico nesse momento. Aí sim, aí fabricação 2, vamos se aprofundar muito nisso, né? Então, aqui inteiriças que chamam, né? Fresas disco, aqui é uma fresa disco retangular. Todas essas fresas disco que tem esse rasgo de chaveta é para encaixar na universal no eixo horizontal, que é chavetado, né? Então aqui uma disco retangular. Quando fala com insertos, né? Até na bibliografia aqui fala com inserto soldado ou com dentes postiço, que é as pastilhas de metal duro parafusada. Ninguém usa mais essas fresas que as pastilhas de metal duro são soldadas. Não, hoje é intercambiável, né? Tudo parafusado, né? Então, o que eu disse para vocês, todos os formatos de fresas têm de pastilhas de metal duro. Aqui cilíndrica para uma universal, né? Fresas disco retangular. Aqui uma cilíndrica angular, que é para fazer rabo de andorinha. Aqui, formato especial, nossa fresa topo aqui, uma de acabamento com haste cônica e assim por diante, ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer uma chamada aí. André não veio. David? Presente. Douglas? Não veio. Felipe? Não veio. Fernando não veio. Igor? Presente. Ismael não veio. Luciano? Presente. Pedro? Presente. Rafael Arona? Presente. Rafael Freitas não veio.
Rodrigo, Presente. Rogério, Presente. Charles não veio e Vitor. Presente. Tá, pessoal? Então, como eu tinha dito, né? A nossa ideia é ver essa parte básica só de fundamentos. E aí sim, aí em fabricação 2, vamos detalhar tudo isso. Como fazer cada operação, como regular a máquina e assim vai. Acessórios, tá? São 5 para as 8. Vamos pegar um ar aí, uns 20 minutos. Vamos fazer um intervalo até as 8h15. Ok? Até daqui a pouquinho. Até.
Bom, pessoal, então retomando, para a gente encerrar esses conceitos básicos, né, de frisamento, como eu tinha dito, né, o detalhamento em fabricação 2, aqui é só fundamentos de usinagem, né, é o que a gente viu ali no fresamento para pequenas e médias peças, né, que é onde a rotação agora é a peça em RPM, o avanço é da peça, a peça que avança em milímetros por minuto, mas isso a gente aprende em fabricação 2
transversal para frente, para trás, ou longitudinal, esquerda, direita. As principais fresadoras, ferramenteira, eixo vertical, universal, eixo horizontal, que tem os cabeçotes. Fora isso, é CNC. Só para curiosidade, para achar a rotação, é a mesma fórmula, né? Velocidade de corte, que aí tu vai... Isso aí depois eu ensino para vocês em outra disciplina, que é em função do tipo de fresa, material da fresa e material da peça, que é uma tabela, né? Que é fornecido pelo fabricante das fresas. E aí é só usar a mesma fórmula, velocidade de corte vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro de quem? Da fresa, né? E aí depois eu vou ensinar para vocês mais adiante que o avanço, o do torno, a gente começava, né, nas operações básicas com 0,1 milímetros por rotação, diminuiria para melhorar o acabamento. Já na fresadora ele é calculado, né? E assim por diante. Mas isso a gente detalha bem em fabricação 2. Ok? Então aqui só um videozinho, por exemplo. Aqui é uma CNC, né? Mas dá para fazer o mesmo princípio usando uma fresadora ferramenteira de eixo vertical. Aqui, por exemplo, ó, é uma fresa. Aqui dá a entender que é uma fresa topo de aço rápido, provavelmente uma N. Por que eu digo aqui? Ó? Porque aqui ó, é uma 4 dentes, uma fresa topo de 10 milímetros. Aqui ele está usando um CNC 0,2 milímetros por volta de avanço, né? Então a peça pode ir transversal para frente e para trás, o movimento, ou longitudinal esquerda e direita. E a rotação, ele achou a velocidade de corte aqui tabelado, 125 metros por minuto, calculou a rotação e deu 4.800 RPM. Por isso que a universal, né, com cabeçote vertical não é muito indicado, porque tu não consegue esse RPM no cabeçote vertical da universal, tu consegue só na ferramenteira, chega próximo disso. Mas no CNC pode chegar a 10 mil, 15 mil e assim por diante. Tá? Aqui, ó. Tá? Então, claro, né? Aqui a CNC está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas se eu fosse fazer esse rebaixo aqui, a ferramenta está só gerando aqui em 4.800 RPM. E a peça aqui está avançando longitudinal direita. A peça está indo para a direita para fazer esse canal. Ok? E assim por diante. Ok? Então não se preocupem que aí para isso vai servir fabricação 2. Aí vamos detalhar tudo. Ah, como é que eu vou fazer o faceamento? Como é que eu vou fazer canal quadrado, retangular, dentes de engrenagem, rasgo de chaveta? Quais os acessórios que eu uso? Como eu fixo a peça? Como eu acho a rotação, o avanço? Qual a máquina mais indicada? Aí vamos detalhar tudo. Ok, pessoal? Tá? Aí o principal de fresamento dessa parte básica é isso. Aí vamos voltar um pouco na página... Deixa eu botar aqui. 151. Tá? Aqui está falando de mandrilhamento. Por que que eu deixei... Ela está aqui antes do fresamento, mas por que que eu resolvi falar isso aqui depois do fresamento? Porque essas máquinas, as mandrilhadoras, eu classifico elas como uma fresadora de grande porte. Então, o mais comum dessas mandrilhadoras é de eixo horizontal, é a ferramenta que gira e a mesa é grande, né, baixa, e é a peça que avança. Mesmo princípio da fresadora, né? A peça avança para frente, para trás,
transversal ou longitudinal esquerda-direita. E o cabeçote da ferramenta que gira, o sobe e o desce, que é o eixo Z, também é da ferramenta. Então, para que é indicado essas mandrilhadoras, que eu classifico como grandes fresadoras? Porque, por exemplo, tu quer fresar uma carcaça de um grande redutor. Tu não vai conseguir fresar, tu não vai conseguir colocar numa universal e nem numa ferramenteira, porque ela tem um tamanho limitado de peça. Então, o único jeito de tu, entre aspas, fresar essa carcaça, fazer um faceamento, fazer um furo e uma usinagem interna de um diâmetro que é para encaixe com interferência de um rolamento, o único jeito é uma mandrilhadora. Então, por exemplo, o que está dizendo aqui nessa imagem? Aqui provavelmente é uma mandrilhadora de eixo horizontal, né? A peça foi fixa na mesa e a ferramenta que está girando e a peça está avançando longitudinal esquerda e está broqueando aqui. Esse aqui é o mesmo princípio para eu fazer aquele furo de precisão numa carcaça de redutora. Então, de uma forma simples, qual é a função das mandrilhadoras? Fresar grandes peças. Tu pode fazer faceamento, tu pode abrir rosca com macho, tu pode aqui, ó, fazer o tal do broqueamento, né? E assim por diante. Então, tipos de mandrilhamento, mandrilhadoras, ferramentas de sistema. Então, as mais modernas vão usar suportes com pastilha de metal duro. As que a gente tem aqui na região, o que eles fazem aqui, ó? Eles vão criar um suporte e vão colocar uma ferramenta de aço rápido, né, num diâmetro maior para conseguir usinar um furo com diâmetro grande, né? Então, aqui, definição: mandrilhamento é um processo mecânico de usinagem de superfície de revolução, com auxílio de uma ou mais ferramentas de corte. Nessa operação, a ferramenta de corte é fixada a uma barra de mandrilhar em certo ângulo, determinado pela operação a ser realizada. A figura a seguir mostra o exemplo de barra de mandrilhar, também chamada de mandril. Aqui aí já é mais o artesanal, tá? Tipos de mandrilhamento, dá para fazer N, né? Tu pode pôr numa mandrilhadora um suporte com pastilha para fazer um faceamento e assim por diante. Dependendo do trabalho, o mandrilhamento também é conhecido como mandrilhagem ou broqueamento. O que é o broqueamento? É isso aqui, ó. Fazer essa usinagem de grandes furos, né? Pode ser cilíndrico, cônico, radial ou esférico. Pelo mandrilhamento, pode-se conseguir superfícies cilíndricas ou cônicas internas, externas, as máquinas mais modernas, em espaços normalmente difíceis de serem atingidos, com eixos perfeitamente paralelos entre si. Então, aqui está só citando, né? É até mais difícil de enxergar. Quando ele fala mandrilhamento cilíndrico, é o da foto ali, né? De furação, tanto interno como externo, dá para fazer também, né? É um processo em que a superfície usinada é cilíndrica e o seu eixo de rotação coincide com um eixo no torno do qual a ferramenta gira. Então, de novo, ó, numa mandrilhadora de eixo horizontal, a ferramenta gira em RPM. E a peça, que nesse caso está avançando sobre a mesa, longitudinal para a esquerda e vai usinando. Tu pode fazer mandrilhamento cônico, processo em que a superfície usinada é cônica e seu eixo de rotação coincide com o eixo em torno do qual a ferramenta gira. Tu pode fazer radial ou até externo, né? Aí aqui no radial, processo em que a superfície usinada é plana e perpendicular ao eixo em torno do qual gira a ferramenta. Esférico, aí já é mais CNC. Aqui nas mandrilhadoras convencionais é mais difícil, porque aqui vai ter que fazer 2 movimentos ao mesmo tempo no avanço. Processo em que a superfície usinada é esférica.
e o eixo de rotação coincide com o eixo em torno do qual a ferramenta gira. Então, aqui, ó, aqui estão as duas mandrilhadoras convencionais, né? A mais usada é essa aqui, de eixo horizontal. Então, aqui, nesse cabeçote, tu fixa as ferramentas. A ferramenta gira em RPM. E o cabeçote sobe ou desce, tá? Aproximação, afastamento da ferramenta. E a mesa, ó, se vocês repararem, ela é baixa e grande. Para que serve uma mandrilhadora? Entre aspas, para fresar grandes carcaças que tu não consegue colocar numa fresadora. Então, aqui na mesa vai ter volante transversal e avanço, que é para frente ou para trás, que é a peça, né? Pode avançar para frente ou para trás. A peça também pode avançar e vai ter o volante manual longitudinal esquerda ou direita. Ok? A mais utilizada aqui das convencionais, é de eixo horizontal. Existe mandrilhadora de eixo vertical, só que a grande vantagem da horizontal é que consegue colocar carcaças bem maiores na máquina, né? Grandes redutores, enfim. Então, tem mandrilhadora de eixo horizontal e de eixo vertical. Então, aqui, as mandrilhadoras são máquinas especiais que permitem adaptação de diferentes tipos de ferramentas com o acoplamento de acessórios apropriados. A mandrilhadora, além do mandrilhamento, pode ser... O que ela pode fazer? Tu pode fazer furação em grandes carcaças. Ó, o que ela é basicamente? Ela é uma fresadora, tá dizendo aqui, ó, fresar. Pode abrir rosca com machos, tornando-se, nesses casos, uma máquina universal. Então, é o que eu costumo dizer, uma mandrilhadora, principalmente essa de eixo horizontal, ela é basicamente, a técnica de operação dela, ela é uma fresadora de grande porte para grandes carcaças. Dependendo da posição do eixo árvore, as mandrilhadoras, como eu disse, a mais usada pode ser horizontal, mas existe a vertical. Fora isso, é CNC. Aqui falando da mesa, né? Como as carcaças são muito grandes, a mesa também gira, né? Porque tu vai fazer um lado da carcaça e aí tem que fazer o outro lado da carcaça. Pô, vai ter que usar uma empilhadeira, uma ponte rolante? Não, a mesa das mais modernas gira para te trocar de lado da carcaça também. Em máquinas como essas usinando grandes carcaças, que é a principal função das mandrilhadoras aqui, redutores, né, estruturas de máquinas, enfim. Uma peça com forma prismática pode ser usinada em todas as suas 4 faces verticais. Por quê? Eu digo, tu consegue gerar a mesa para trocar de lado a peça. Devido à mandrilhadora apresentar uma mesa giratória que possibilita a usinagem em todos os lados. A mandrilhadora pode realizar um grande número de movimentos. É possível posicionar a ferramenta para usinar um furo, ajustando-se um cabeçote em determinada altura e a mesa em posição transversal. Todos os deslocamentos são indicados por escalas graduadas. É o mesmo princípio do torno, da fresadora, né? Vai ter o volante aqui que a peça tu pode movimentar para frente ou para trás e tem anel graduado aqui para medidas, né? Vai ter um volante que a mesa tu pode deslocar para a esquerda ou direita, que é a peça. Assim como vai ter um volante que o cabeçote tu pode subir para afastar a ferramenta ou descer para aproximar. Só que o avanço aqui é da peça, mesmo princípio da fresadora. Transversal para frente e para trás, longitudinal esquerda e direita. Nas mandrilhadoras mais modernas, as escalas possuem equipamentos de leitura óptica, né, digital, e a terceira mais utilizada, como todas as máquinas de usinagem, são as CNC. Permite maior exatidão no trabalho. A vantagem do uso dessa máquina é a economia de tempo. Não, discordo, né? É bem mais demorado porque tu está lidando com grandes carcaças. O principal é isso que eu quero passar para vocês. Quando vocês vão pensar numa mandrilhadora? Quando vocês tiver
entre aspas, tem que fresar uma grande carcaça que não tem como colocar numa fresadora. A mandrilhadora universal tem a capacidade de processar todas as operações necessárias de usinagem, do começo ao fim, do desbaste ao acabamento, sem que haja necessidade de remover a peça da máquina. Por que que tu não precisa remover a peça da máquina? Porque a mesa tu pode girar. Se, por exemplo, temos a necessidade de usinar a carcaça de um redutor aqui, caixa de engrenagem, ela é colocada na mandrilhadora, apoiada na mesa giratória. A mesa gira e assim permite o giro da carcaça em torno do seu eixo vertical. Desse modo, são executadas todas as operações necessárias, como corte, rosqueamento, faceamento, broqueamento, né? Aí aqui, o que está dizendo aqui? Né? Aqui é uma mandrilhadora de eixo horizontal. Conforme a ferramenta que tu corta, tu pode fazer várias operações. O mais comum aqui numa carcaça, eu quero fazer um faceamento aqui para o encaixe da tampa, eu quero fazer pré-furos para depois fazer um broqueamento para encaixar aqui um rolamento com interferência no anel externo, enfim. Quero abrir, de repente eu uso macho, tem uns furos roscados aqui, abro rosca com macho. Claro, dá para fazer manual também, mas as máquinas também dá para fazer. Ok? Então, basicamente, ela faz praticamente as mesmas operações da fresadora. Né? Só que a função dela é para grandes carcaças que tu não vai conseguir fazer numa fresadora. Ok? Então, só para mostrar aqui um vídeo. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, ó. Essa aqui é uma mandrilhadora de eixo horizontal, CNC, que são as mais modernas. Então, tem aqui é o eixo horizontal que gira a ferramenta, aqui com pastilha de metal duro. Qual é o grande diferencial dela aqui? Tu pode deslocar a ferramenta conforme o grande diâmetro que tu tem que usinar na carcaça. O que é comum na nossa região aqui? As máquinas que eles têm aqui na nossa região não são tão modernas assim. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que construir um suporte de aço conforme o diâmetro do furo e na ponta colocar uma ferramenta de aço rápido, conforme o diâmetro. Ok? Aí, o princípio de rotação é a mesma coisa. Velocidade de corte conforme o material da ferramenta, conforme o material da carcaça, que muitas vezes vai ser ferro fundido. Né? E o diâmetro? Diâmetro do furo agora, né? Cuidado. Por isso que é baixa rotação, é grandes diâmetros, né? Então, Alex, isso aí que eu te falei, que muitos chamam de bailarina. Eu estava vendo, muitos chamam isso. Aí tem vários termos, né? Tu pode falar cilíndrico interno, que a gente tinha falado no torneamento, mas muitos também chamam de broqueamento, né? Aí, aqui no CNC, né, na mandrilhadora de eixo horizontal é mais difícil de fazer, mas no CNC, né, computador, dá para fazer até cônico. Então, o que está acontecendo aqui? A ferramenta gira em RPM e a peça está avançando. Aqui está o contrário, né? Porque na frente da máquina, a ferramenta está na tua esquerda e a peça na direita. Então, a ferramenta está girando e a peça está avançando longitudinal esquerda. Olha como é que são as coisas. Quanto de avanço que tu vai usar? Olha, o princípio começa com 0,1 milímetros por volta. Ó, aqui mostrando a máquina. Aí tá, estou mostrando aqui o top de linha, né? Mas aí
chega... Opa! Diminuiu aqui. Chega numa metalúrgica aí da nossa região, Rio Grande, Pelotas. Deixa eu só ajustar isso aqui. Deu. E não vai ter essa máquina moderna, então o que tu pode fazer? Tu pode criar um suporte, né, conforme o diâmetro da tua carcaça. Deixa eu aumentar aqui, eu não sei o que é que ele está fechando. Ó. É o que eu falei para vocês. Tá girando, né? Viram que é baixa rotação, porque é grande diâmetro, né? E a peça está avançando para a esquerda. Tá bloqueando aqui esse computador, cara? Só um minuto aqui. Ó, o cônico. Fechando isso. Porra, computador começa a incomodar. Jesus Cristo. Eu abro e ele fecha. Só um minuto. Tá? Então, a outra coisa é só bloqueamento. Pô, que tranqueira, cara. É só bloqueamento pode fazer na mandrilhadora? Não, eu posso botar um suporte de pastilha aqui, facial ao lado, né? Aí, ao invés da peça ir para a esquerda ou direita, a peça vai ir para frente ou para trás. Deixa eu avançar um pouco aqui para. Ó. Olha como não tem limitação. Porra, isso aqui não. Tu pode fazer externo. Aqui tá indo mais além, né? Como é CNC, tá abriu uma rosca cônica. Como é CNC, né? Abriu uma rosca cônica de tubulação. Então aqui é o que eu digo para vocês, né? Claro que nas mandrilhadoras mais antigas tu vai ter que criar suporte especial. Ó. Ó. Aqui no externo também, ó. Mesmo princípio, avanço 0,1 milímetros por volta. Tá claro, pessoal? Então, a gente está vendo só essa parte básica. O objetivo, né, como eu tinha dito, considerando que a pessoa não conhece, né, é conhecer cada processo. O detalhamento é no decorrer da disciplina. Ah, me achei. Peraí, Alt S. Ok? Então é o que eu mostrei para vocês. Não é muito além disso, né? Pode facear, furar, abrir rosca e assim vai. Então, as ferramentas de mandrilhadora, as máquinas mais antigas, tu vai usar ferramentas de aço rápido ou suporte de pastilha para faceamento. Mas do que a gente viu ali no vídeo, as mais modernas, tudo com pastilha. Aí a barra de mandrilhar, aquela é máquina moderna, né? Que ela se ajusta conforme diâmetro, mas nas mandrilhadoras aí da nossa região, aí o operador vai ter que criar um suporte conforme a carcaça que ele tem que usinar, né? Ele cria um suporte de aço e aí cria um fixador aqui na ponta para pôr uma ferramenta de aço rápido conforme diâmetro. Ok? Tá? Aí aqui tá misturado, né? Aqui foi até infeliz, que aqui tem brocas que parece até uma fresa topo. Aqui é furação, né? A gente viu o escariador para escariar, o rebaixador para fazer rebaixo para a cabeça e parafuso alho, alargador que não se usa, né? Enfim. Aí o suporte conforme máquina, né? Conforme adaptação. Tudo bem até aí, pessoal?
qual é o nosso objetivo dessa parte da matéria? É vocês conhecer uma mandrilhadora e saber para que ela serve e o princípio dela. O detalhamento aí depois a gente detalha. Principalmente essa de eixo horizontal, para grandes carcaças. Ela faz praticamente o mesmo trabalho da fresadora. Só que tu não tem como pôr uma grande carcaça em cima de uma fresadora ferramenteira. Nem numa universal. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aí? Não? Então vamos fazer uma chamada aqui. André não veio, David. Presente. Douglas não veio, Felipe. Presente. Fernando não veio, Igor. Ismael não veio, Luciano. Ó. Presente. Ô, pessoal, falem alto. Claro. Pedro. Presente. Senão eu tenho que adivinhar aqui. Rafael Arona. Presente. Rafael Freitas não veio. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente. Charles não veio. E Vitor. Presente. Ok, pessoal. Então, nosso objetivo hoje era isso. Era ver só esses conceitos básicos de fresamento e mandrilhamento. Ok? Aí sim, em fabricação 2 a gente se aprofunda muito. Aí a gente tem que se aprofundar nisso. Alguma pergunta? Não. Não? Então, nos encontramos amanhã às 7. Até amanhã, então. Falou, boa noite. Até amanhã, valeu. Até amanhã, bom descanso todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.